como é que tá aí? Paz do Tudo Senhor, certo? É, na bênção aí. graças a Deus, tudo certo. Tamo aí. Tava Amém. só esperando porque para fazer o convite você tem que entrar, entendeu? Ah, sim. E aí agora a gente tá aqui. Como é que tá aí a imagem, o som, tá tudo certo? Ó, Alisson Tá. Bernardes aí, ó. Seja bem-vindo, Alisson, obreiro aí de Deus. Amém, Congregou muito amém. tempo com o pastor Nilson aí e É, sempre foi aí um irmão, um companheiro lado a lado aí, sempre isso, incentivando a minha vida. é isso aí. Deus E aí, abençoe. mano? Samuel Estamos Freitas, aí. seja bem-vindo. Vamos Deixa eu lá, pegar aqui. vamos Tem lá. mais falo? Vamos lá. Pode pegar, pegue para começar. Tá bom aí? Não, mas dá para ouvir. Eu pensei que não dava, não, mas dá. Como é que. Pronto, tá ótimo. Oi, Dona Emília aí, seja bem-vinda, diaconisa. Amém. Fábio já apareceu aí, seu obreiro, viu? Fábio Ah, Alisson. é presença garantida. Deixa eu falar então. Sejam bem-vindos todos aí à live, tá bom? Hoje eu tô aqui convidando o pastor Nilson Cruz para estar com a gente aí com esse tema que está fixado aí. Dicas e experiências ministeriais. Então, Pronto. todos nós aproveitar hoje essa vasta experiência aí do pastor Nilson, essa caminhada Misericórdia. longa, né? E é ele que é o convidado, então é ele que vai estar. Eu sou apenas um moderador, tá bom? Ele que vai estar aí nos dando dicas ministeriais, falando de sua experiência, para que a gente possa estar também aprendendo e poder caminhar, certo? Pastor Nilson, o senhor tem quanto tempo de pastor, consagrado a pastor? Tem quanto tempo? Eu fiz agora 18 anos. 18 anos, imagine. Eu vou fazer 10 anos agora em novembro. Imagine, né? Então é quase o dobro aí de experiência, né? Quase o dobro de É a experiência. E de obra? misericórdia. De obra o senhor tem quanto tempo? De obra, na verdade, eu nunca me Porque obra afastei que eu da. falo, a gente inicia como obreiro, né? Vai ali a Ah, diácono. eu tenho. Eu vou fazer. Tenho 28 anos. Imagine, rapaz. Então é isso, a gente está aqui com a experiência. Eu tenho o quê? Uns 14 anos de obra e 10 anos de pastor, né? Em novembro eu faço 10 anos. Então a gente está aqui com o pastor Nilson, quase 3 décadas, né, de experiência de obra, né? E aí a gente vai conversar justamente sobre isso. O pastor Nilson passou por muitas obras pastorais, né? De pegar a igreja do zero mesmo, e pelo poder do Espírito e pela direção de Deus, fazer com que aquela obra frutificasse, né? Então esse é o maior desafio, é a gente, como chamados de Deus, a gente pegar essa obra realmente do zero, que é aí que está o desafio maior, né? Não pegar nada pronto, não dividir igreja de ninguém, mas pegar do zero e ali você vê surgindo uma igreja, né? Surgindo membros, batizando pessoas, novos convertidos, obreiros que Deus envia de longe realmente para te ajudar para aquela obra que é necessário, né? Então isso que é a beleza de uma obra. E aí eu quero começar, pastor Nilson, nesses 18 anos aí de experiência pastoral do Senhor, né? O Senhor estando à frente de diversas obras diferentes, certo? Quais foram, assim, as dificuldades que você tem mais em mente que você enfrentou, assim? Falando dos últimos 5 anos, por exemplo, né? Quais foram, assim, as grandes dificuldades que o Senhor enfrentou nesse processo? Nossa irmã Gisele, aí, seja bem-vinda, esposa do pastor Nil, seja bem-vinda em nome de Jesus. Lucimara, seja bem-vinda. Quais foram as dificuldades? Fala um pouco das dificuldades, pastor Nilson, que a gente cresce também entendendo essas dificuldades. A dificuldade é você. Eu acho. São várias, né? É, Mas eu acho que a maior dificuldade de uma obra é você formar uma equipe, né, de obreiros, né? Eu acho mamãe, que é a maior dificuldade, é você formar líderes, né? Formar obreiros. Eu acho que essa tem. é uma das maiores dificuldades, né? E o senhor vê eu estava até estudando um artigo hoje sobre isso, dizendo que o artigo estava dizendo assim, né? Liderança capacitadora é um dos segredos para o ministério frutífero, né? Então, como é que a gente pode aplicar, pastores que estão nos ouvindo, líderes que estão nos ouvindo, a importância
do treinamento, né, para se levantar líderes na igreja? Qual é essa relação de treinamento de liderança e crescimento de igreja? Existe uma relação para isso ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Eu não entendi como assim a relação. Eu não entendi essa que você O falou. senhor acha que, tipo assim, um dos segredos para o crescimento de um ministério é a capacitação de líderes? Ou não tem nada a ver uma Sim, coisa com a com outra? certeza. Não, eu creio que sim. Porque observe bem, você tem que. A gente precisa saber qual tipo de igreja a gente está falando, né? Se a gente está falando de uma igreja de raiz, uma igreja que você vai, se Deus te levantou, né, para ser pastor de igreja e você quer que uma igreja, de certa forma, ela cresça e ela não apenas cresça, mas ela permaneça crescendo e permaneça, rompa gerações, certo? O treinamento é algo crucial para isso, né? O Bom, discipulado, né? Você de fato discipular obreiros, discipular pessoas que vão estar com você e futuramente também a geração que vai te suceder, né? é. Tem isso. Porque, então, caso o pastor, ele não treine os obreiros, a liderança, ele corre o risco da igreja, entre aspas, morrer com a sua morte, né? Ela Isso, não isso. prosseguir, porque ele A não tem igreja não vai essas prosseguir. pessoas, né, Ou se ela capacitadas. prosseguir, a igreja ela não vai prosseguir. E se ela prosseguir, ela vai perder a identidade, né? Como eu já vi acontecer com igrejas que o pastor infelizmente morreu, certo? Deixa eu melhorar aqui a iluminação. O pastor morreu, né? E a igreja prosseguiu, mas perdeu a qualidade, assim, muito, né? Perdeu muito a qualidade espiritual, né? Porque não houve Entendi. uma preparação, não houve uma preparação de sucessão, entendeu? Isso, Então a gente isso, esse, precisa. esse ponto, os nossos ouvintes, é importante a gente tocar nesse ponto, né, como líderes cristãos ou como aspirantes ao ministério, porque isso vai requerer de nós muita disciplina, né, como líderes, né? É um treinamento praticamente, o senhor dá treinamento para liderança semanal, quinzenal, mensal, como é o treinamento que você dá? Isso varia, né? Aí a gente tem que ver a cultura, né? Do Não, mas povo, a o cultura senhor dá o treinamento para sua equipe, mensal, quinzenal, semestral? Então, semanal. semanal. Então, imagine fora já as atribuições de apacentamento, de sermão, né, de quarta e domingo, escola bíblica dominical, ainda vai recair sobre o ombro do pastor isso, a importância de ele estar ali formando uma equipe de liderança, né? Como Jesus estava ali, 3 anos e meio ali com os discípulos ali, formando, né, uma equipe. E isso eu acho também, pastor, isso eu queria saber sua visão, em relação a, por exemplo, quando a gente tem uma equipe de liderança que está ali coesa, que está em comunhão, né, que está leal a nós, isso também a gente pode fechar muitas brechas para uma possível divisão de igreja, por exemplo, né? Porque se você tem ali o corpo de líderes com o Senhor, com o seu coração junto com o Senhor, aconteça o que acontecer, entre aspas, né? Aconteça o que acontecer no meio dos membros, mas a equipe forte, né? A equipe de liderança tá com o seu coração, né? A lealdade já foi executada como princípio verdadeiro no espírito deles, eles estão ali fechados, coeso, né? Então essa, na minha visão, é também uma grande importância do pastor estar formando a sua equipe de liderança. Qual a sua visão sobre isso também? Eu também acho, porque a gente precisa entender o seguinte, que a melhor equipe é a equipe que você forma, né? Assim, eu sei que Deus às vezes manda obreiros prontos para poder ajudar você, mas a melhor equipe é a equipe formada pelo pastor, né? Ele pega ali aquela pessoa do início e ele, como Jesus fez, né? É o exemplo do próprio Esse é um Jesus. ponto importante. Jesus fez, eu sei que dá trabalho, vai demorar uns 4 a 5 anos para formar, certo? Mais ou menos isso. Jesus demorou 3, Imagina, e Judas ainda nem... ainda teve um que não prestou. imagine, né? Entendeu? Então vai demorar uns 4 a 5 anos aí
para você formar essa equipe, identificando que você vai pegar a pessoa do zero, né? Então, depois de uns 4, 5 anos, você vai ter uma equipe boa dentro da igreja, você vai começar a ter realmente os resultados do seu trabalho aí de discipulado. Porque os obreiros que vêm de fora, existem obreiros que têm um coração bom, mas existem pessoas que eles não estão ali para continuar com você, eles estão ali como que pegando uma carona, né? Existem obreiros que vêm de fora que ele vê a oportunidade de pegar a carona. Então ele pega a carona, mas depois ele desce do barco, né? Mas quando você forma a equipe, é diferente. Quando você pega o obreiro formado, aquela pessoa, é muito difícil ela não continuar com você. É verdade. Só se for um projeto de Deus, alguma coisa que aconteça. Por exemplo, hoje, a gente aqui na igreja, a maioria dos obreiros, os obreiros mais, são pessoas que já caminham comigo há mais de 5 anos, né? Então, isso é bom. São pessoas, tem pessoas que já vêm de 5 anos aí que estão conosco, né? E que tem alguns que já que aceitaram Jesus, que não conheciam a palavra, estão sendo formados. Para mim, essa é a melhor equipe, né? Que tem. É verdade. Porque, como dizem do recém-nascido, é uma folha em branco, né? Que vai ser ali escrita pela visão, né? Que o Deus está dando para o pastor, está dando para o líder. E esse ponto da visão também é um ponto que eu acho importante também, que eu anotei aqui. O ponto da visão ministerial, né? Uma vez eu li um livro acho que foi o John MacArthur Jr., ele falando sobre o pragmatismo, falando justamente disso, né? De ministérios que simplesmente copiam, né? Aquilo que está na moda, né? Deu certo em uma igreja, ele acha que vai dar certo na dele também, né? Não, para dar certo, todo mundo está pintando uma parede de preto. Então aqui na igreja também a gente vai pintar a parede de preto, né? E aí começam a seguir nesses modismos desenfreados, achando que a frutificação ministerial está atrelada a isso, né? Qual é a sua visão em relação à importância dessa visão ministerial que o Espírito lança no coração do líder para o crescimento e para o avanço? Como é que você enxerga isso? Observe, existe um conceito hoje que está sendo muito desenvolvido, que é o conceito da a visão missional da igreja, né? E esse conceito, ele diz o seguinte, que você tem que estudar o bairro, o lugar onde a igreja está inserida. Sim. Então, existe a questão de missões, que você fala de mandar alguém e a pessoa vai lá, estuda o país, estuda... Né, mas existe a visão missional. Então, a visão missional é uma micromissão. Então, você vai estudar o lugar, ver quais são as necessidades daquele lugar, né, que a igreja tem, né, ali naquela região, naquela localidade. Porque se Deus plantou a igreja ali, naquele bairro, naquela cidade, é porque Deus quer que a igreja frutifique ali, ajude as pessoas ali, ajude a comunidade dali, né? Então a igreja ela precisa ser uma resposta para aquela comunidade. Ela não pode ser diferente disso. Ela não pode, né? Ela precisa ser uma resposta para aquela comunidade. Só dessa forma é que a igreja ela vai se tornar uma igreja relevante, né, para aquela comunidade. Então é necessário você estudar o que é que mais aflige a comunidade, né? Para que os seus sermões sejam direcionados. É claro que a gente vai falar de salvação, né? A salvação, a ida para o céu, o evangelho em si, eu não estou falando disso, mas a igreja não prega apenas salvação. A igreja prega a salvação, mas a igreja também ela tem que ser resposta para os problemas da nossa vida, do nosso cotidiano, né? E a Bíblia tem resposta para tudo. Então nós precisamos ter essa visão missional da igreja, estudar a comunidade, ver o que é que Deus tem como proposta para a igreja naquela comunidade e a partir daí você desenvolver um trabalho específico, centrado e você ter paciência, né? Não ter pressa dos resultados, né? Porque isso aí que o senhor tocou é muito importante, porque essa visão missional, acredito que ela esteja também ligada à contextualização, né?
porque é o que a gente vai ver, como o senhor falou, aí estudar o lugar, as pessoas, a necessidade, a potestade que age no lugar, né? E Isso. aí, porque a gente vê Ezequiel 37, por exemplo, né, quando ele está ali no meio do vale, ele diz assim, e o Senhor me fez, né, me fez andar ao redor dos ossos, como se Deus tivesse forçado ele, né? Como quem diz assim, olhe, né? Olhe onde você está, faça aí o reconhecimento do território, observe o vale, veja como é que está a situação. Esse princípio foi colocado em prática também por Neemias, né? Que quando todo É, mundo estava dormindo lá de madrugada, ele disse que ele acordou no meio da noite, de madrugada, e começou a andar por meio da cidade. E ele disse que começou a ver os muros caídos, as portas derrubadas, templo acabado. Então, esse reconhecimento do líder saber onde ele está plantado é um ponto importante também para a frutificação ministerial, né? Ele tem que saber onde é que ele está, com que povo ele isso. está lidando, né? E isso que o senhor falou é importante da contextualização, porque, por exemplo, eu já passei por algumas obras, né? E às vezes, tipo assim, vem à mente, né, do homem natural, querer utilizar, às vezes, a mesma estratégia que deu certo em um lugar, né? E aí, às vezes, a gente vai, por, né, tá, às vezes, no natural, a gente quer colocar em prática, mas a gente vê que não dá certo. Porque aquela estratégia utilizada que deu certo outrora, foi para outro público, para outro lugar, para outro tempo, né? Então, vocês que É, estão ouvindo aí, essa é uma dica valiosa, essa é uma dica muito importante que você adquire com o tempo e errando, né? Você adquire ela errando, que é essa dica é. de justamente você entender o lugar, entender o propósito de Deus para aquele momento. Porque Porque, aí o Espírito soprou uma frase em mim assim, para cada guerra, uma estratégia, né? A gente não pode é, utilizar a mesma estratégia para guerras diferentes. Então, com o Senhor passou certeza. também por diversas obras, né? Como é que foi a sua experiência nessas diversas obras? O Senhor tentou utilizar também, por exemplo, onde o Senhor está plantado hoje, Eu já caí nesse erro não é de isso? tentar utilizar e Né? não dá certo, não dá É, certo, não é, adianta, entendeu? É o não dá Senhor certo. mesmo querendo, né, lapidar e nos ensinar coisas novas, né? Porque Deus é É, Deus de coisas novas, né? Se fosse para ficar na é, mesmice de sempre, não. é Pastor Sila, verdade. seja bem-vindo aí, ó, nossa irmã Sena, seja bem-vinda. Então é Deus justamente querendo nos ensinar coisas novas, né? Para que a É gente verdade. possa ser aperfeiçoado, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa crescer. E Deus vai nos dando estratégias novas, armas novas, né? Estratégias É. novas, e a gente vai caminhando, caminhando, caminhando. Então, fala um pouco, Pastor Nilson, da importância da visão do Espírito, da visão que o Espírito coloca no coração do líder, para o local, para aquele tempo, para aquelas pessoas. Como é que isso é adquirido? Como é que isso é absorvido pelo líder? Eu acho que você precisa amar a terra, né? Amar a terra. Amar a terra que Deus te colocou, amar as pessoas daquela terra. Porque se você não tiver amor para com aquele povo ali, como é que Deus vai te revelar o coração das pessoas? Né? Entendeu? Então a gente precisa abrir o nosso coração para a terra que Deus nos plantou, para que a gente possa ter ouvidos para ouvir o clamor da terra. Certo? Isso é o clamor da terra. O Senhor falou no primeiro ponto do clamor da terra, da É, necessidade da comunidade. O segundo é, ponto agora que nós queremos falar é sobre o clamor de Deus, né? Então é o clamor de Deus para o coração do líder, a é isso. direção do Espírito. Porque, por exemplo, ontem mesmo um obreiro lá na igreja falou sobre, se eu não me engano, Gênesis 26 de Isaac, né? Que Isaac plantou e ele colheu 100 vezes mais na terra, né? Só que quando a Uhum. gente vai ver o versículo, Deus diz assim para ele, Isaac, não desça para o Egito e vá para a terra que eu estou te ordenando. É, Então, o segredo da multiplicação cêntupla, né? 100 vezes mais, é obedecer à direção do Espírito. Então, a é, gente multiplica 100 vezes mais na terra onde Deus está nos guiando. Não é é. isso? Então, como é ter essa sensibilidade, como é que um líder que está nos ouvindo agora, ele pode receber essa visão no seu espírito de Deus, né? Acerca dos passos a serem dados, as estratégias a serem utilizadas, como é isso? Ele precisa buscar Deus em oração. Eu acho que o líder ele precisa ter uma vida de oração muito sólida, né?
uma vida de oração muito sólida. A rotina do pastor, ela precisa ser uma rotina onde a oração ela tem que ser colocada como uma prioridade. Não é isso? Agora, a gente precisa entender que não se abre igreja. Igreja, ela é gerada, né? A gente não abre igreja, né? Então, e onde a igreja é gerada? A igreja é gerada no coração do líder, né? No coração do pastor. Então, na geração da igreja, Deus vai revelar, né, o clamor, Deus vai bradar, Deus vai dar uma direção para você acerca daquilo que Ele quer, entendeu? Então, infelizmente, hoje a gente vê muitas pessoas abrindo igrejas, né? Mas não, a igreja não se abre. A igreja é gerada no coração de alguém, ou no coração de pessoas. E a partir dali, Deus vai derramar, Deus vai dar a direção através de uma busca, né, de oração acerca daquilo, está aberto para ouvir a voz do Espírito Santo. Então, esse é o ponto, porque vocês que estão nos ouvindo aqui agora, né? Líderes experientes, líderes iniciantes, aqueles que ainda nem são líderes ainda, mas que já estão ouvindo, a gente está falando da importância de nós, como líderes, não sermos guiados pelo modismo da época, né? A gente citou aqui pintar a parede de preto, fazer coisas que são modinha, né? Não que você não deva pintar sua parede de preto. Se você está recebendo uma direção do Espírito para isso, para seguir essa linha, né? Você vai seguir. Mas nós estamos falando do ponto principal da frutificação, que é a direção do Espírito. Esse é o ponto principal. Porque as Sagradas Escrituras dizem que se você estiver com Deus em uma direção e ele te mandar ir para o deserto, a Bíblia diz que ele vai fazer jorrar água, né? Vai nascer fontes de água no meio do deserto. Por quê? Porque Deus te guiou para aquele lugar. Então é isso que nós como líderes devemos buscar. A gente tem que buscar a direção de Deus, né? A direção do Espírito para aquela obra, para aquelas pessoas, para aquele lugar, para aquele tempo. Agora, pastor, tem algo aqui que eu queria pontuar, que as pessoas, elas precisam, os obreiros, né? Eles precisam ter muito cuidado, porque tem muita gente que busca a Deus, mas quando Deus dá a direção, Ele não faz. É verdade. Entendeu? Então você precisa ter fé para buscar a Deus e você precisa ter fé para obedecer a direção de Deus. Porque às vezes Deus manda fazer coisas totalmente ilógicas, entendeu? No campo da racionalidade, da razão. E você precisa ter uma intimidade com Deus para entender que não, Deus está mandando uma direção. E quando Deus dirige, quando Deus direciona, os resultados eles vão aparecer, né? Eu me lembro quando eu cheguei aqui em Vilas, a gente estava com a igreja muito complicada, a situação, né? E eu me lembro que eu na primeira reunião que eu tive com a igreja, eu falei sobre a questão da reforma, de que a gente iria fazer algo. E tinha na reunião 15 pessoas, né? A reunião da igreja, tinha umas 15 pessoas na reunião. E o povo olhou para mim assim e disse assim, rapaz, o olhar do povo, né, dizia assim, esse pastor está maluco. Como é que vai fazer isso aqui, né? E eu me lembro que eu estava orando e Deus disse assim, olha, eu quero que você reforme a igreja toda. Só que Deus não mandou dinheiro nenhum. Deus só deu a ordem. E aí eu me lembro que eu cheguei para dizer, olha, nós vamos reformar a igreja. E tinha pouquíssimas pessoas, né, na igreja e tal. E Deus foi, assim, trazendo o milagre, né? O milagre aconteceu. Deus enviou pessoas para financiar a reforma, né? Enviou pessoas estratégicas para a igreja. E ninguém entendia como é que a igreja daquele tamanho estava conseguindo fazer uma reforma daquela envergadura, né? Entendeu? Então, assim, as pessoas diziam assim, meu Deus do céu, tinha um amigo meu que é de outra igreja, né? Ele é bem relacionado nas igrejas, ele chegava para mim e disse, Nilson, o pessoal está dizendo aí que a reforma dessa igreja está custando não sei quantos milhão, já está em... Eu dava risada. Eu dizia assim, rapaz, esse povo não entende que é o milagre de Deus ali. Amém. É verdade. E a gente encarou. Isso aconteceu também em Marechal. Em Marechal foi as duas coisas.
Marechal, quando a gente assumiu lá em Marechal, o dono do imóvel pediu um imóvel, deu 40 dias para a igreja se mudar, e a gente ficou numa agonia lá, e a gente foi para um imóvel que era 3 vezes mais caro o aluguel. Imagina. E eu me lembro que na época o obreiro chegou para mim e disse, e o que entrava na igreja era mais ou menos o dinheiro do próximo aluguel e mais um pouquinho. E aí o obreiro chegou na igreja e disse, pastor, como é que a gente vai pagar esse aluguel? Eu disse assim, você tem que perguntar isso ao dono da obra, não sou eu. Porque o pastor, muitos pastores, eu vejo muitos pastores, a gente vê aí muitos pastores se preocupando com a obra, pastores estressados, pastores em depressão, porque a maioria, infelizmente, muitos desses pastores, eles se acham dono da obra. Mas quando você entende que você não é o dono, as coisas mudam, a visão muda, entendeu? Quando você entende que não é você, você não é o dono, você é um mordomo. Então, quem paga as contas não é você. Quem tem que pagar as contas é o dono. Então, quantas vezes eu aqui em Vilas, na Reforma, eu acordava com cheques altíssimos para cobrir, né? E eu ajoelhava e eu dizia assim, Deus, olha, hoje está entrando um cheque tal, eu preciso cobrir. E Deus enviava o dinheiro. Eu recebia a ligação, era um irmão, era uma irmã, estou depositando tanto aí na conta da igreja. E, graças a Deus. Entendeu? Por quê? Porque o dono é que tem que sustentar a igreja, não é você. Mas o que é que alguns pastores fazem, alguns obreiros fazem? Eles se acham o dono da igreja, então o peso fica sobre as costas dele, sobre ele, né? Sobre os ombros dele, certo? Então, quando o peso fica sobre os ombros dele, ele é homem, ele não vai suportar. Então vai ter problemas, ou então ele vai começar a desvirtuar a pregação para poder angariar recursos. Ele vai começar a fazer N atrapalhadas aí para poder, mas quando você entende que o dono não é você, você está ali, você é um mero coadjuvante, você é uma pessoa que está ali, que é colocada por Deus, e que poderia ser qualquer outra pessoa. Entendeu? É isso. E você tem que ficar alegre porque Deus te escolheu, né? Você tem que ficar alegre porque Deus te escolheu, né? Porque se você não quiser, Deus vai levantar outra pessoa, né? É a lição de Mardoqueu a Esther, né? Fique pensando que vai. Se você não vier, socorro de outra parte virá. É isso, a pessoa pensa, porque eu estou aqui, essa obra é porque isso, essa obra é porque aquilo. E nada, você é substituível. Né? Você vai passar. E eu já tive experiência, acredito que o senhor também, de Deus está me guiando a fazer uma coisa, e a gente ficar naquela, será que é Deus, será que não é? E passa 1 mês, 2 meses, você vê outra pessoa fazendo. E aí Deus te mostra aí. Você não vai fazer, o outro vai fazer. Entendeu? É isso? Então vamos com essa importância, ouvintes, de nós estarmos como líderes no centro da vontade de Deus e pedindo ao Senhor a orientação. Certo? Por que, pastor? Rapidinho, porque a gente precisa entender, Deus, eu entendi algo na obra, né? Eu era uma pessoa que, no início, eu queria pastorear, né? Já tinha pastoreado, mas queria voltar a pastorear, mas eu ficava procurando um momento certo, um momento ideal, e não existe esse momento certo. Existe o comando de Deus. E a gente precisa entender hoje, e se você é obreiro e está aqui ouvindo essa live, eu vou te falar algo muito sério. Deus não está em busca de pessoas capacitadas. Deus está em busca de pessoas disponíveis. Amém. Deus não está em busca de pessoas capacitadas. Deus está em busca de pessoas disponíveis. Porque tem muita gente aí que é capacitado. Pessoas entendidas, estudadas, curso, experiência, mas ele não tem tempo para Deus. Ele não tem tempo para obra, meu amigo. Ele não tem tempo. Então, assim, fica
essa situação, a pessoa fica... Aí as pessoas começam a ver pessoas que, muito menos capacitadas do que ele, começarem a fazer as coisas e ele não entende. Mas como é que fulano de tal está fazendo isso? Fulano agora vai estar fazendo isso? Mas eu tenho curso disso, eu tenho curso daquilo. Meu amigo, você pegou o seu tempo e preencheu com tanta coisa. Você pegou o seu tempo e preencheu com tanta coisa do mundo, se embaraçou com as coisas do mundo. Tá aí, tem dons, Deus fala, mas você não tem tempo. Então Deus não está em busca de pessoas capacitadas. Deus está em busca de pessoas disponíveis. Anota essa frase aí. Disponíveis, ele vai capacitar. Que os ouvintes anotem essa frase aí, que o Espírito está soprando o seu espírito. Deus não está procurando pessoas capacitadas, mas sim disponíveis, tá bom? E parafraseando essa frase, né? Fortalecendo, mais ou menos assim, tem um princípio também que diz assim: o talento perde para o esforço. Essa frase é forte, né? O talento perde para o esforço. Tem um monte de gente talentosa aí, mas que não quer se esforçar em nada para a obra, né? E aí vai ficar para trás. O esforçado, engraçado que quando Deus chama Davi, ele diz assim: eu achei um que é esforçado, né? Eu achei um que é esforçado, com meu santo óleo ungi. Então, fica a dica. A gente está falando de dicas e experiências ministeriais, então fica a dica. Deus não está procurando capacitados, mas está procurando disponíveis. Então, tá uma dica para os pastores em relação a... Isso aí, pastor Marcos, aí, seja bem-vindo, pastor Marcos da Ibarque. É isso aí, vamos uma frase aí. Pastor Sérgio também está aí, viu? Nosso Homem amigo, dos mistérios. nosso amigo. Pastor Sérgio, um abraço, pastor Sérgio. Amém. Pastor Sérgio Ricardo. Nome bonito, nome bonito. Então, eu quero que a gente entenda, eu quero dar uma dica aí para os líderes, né? Você quer encontrar obreiros, né? Um abraço, pastor Esther. Amém. Um abraço para a pastora Esther, viu? Você quer encontrar uma... Pastor Esther, vaza de Deus, viu? Amém. Você quer uma dica para a questão dos pastores de igreja, né? Na hora que você for buscar os obreiros, eu quero procurar obreiro. Procure os disponíveis. Quem tem tempo de estar no culto, quem tem tempo de fazer culto no lar, quem tem tempo de evangelizar. E invista nesses, né, pastor? Invista nesses, né? E isso, e treine essas pessoas. Deus não fica aqui, Deus não te... Por isso que a Bíblia diz que o pastor, ele tem que ser mestre, ele tem que ter a capacidade de ensino. Tem que ter. Porque como é que o pastor... a todo momento é ligado ao conhecimento, né? Ele precisa ter a capacidade de conhecimento, vai se acabar. Ele precisa ter a capacidade de ensino. Porque se ele não tem a capacidade de ensino, ele vai ficar na mão dos habilidosos. E aí é onde está o problema. Porque os habilidosos, às vezes, e infelizmente, na maioria das vezes, eles não são fiéis. Imagina. E quando eu falo dos habilidosos, são aqueles que já chegam pronto na igreja. Quando você acha um habilidoso, fiel e disponível, você acha uma pepita, né? Não, aí... Aí você achou uma pepita de ouro. Mas, se você tem para escolher o habilidoso e o fiel, fique com o fiel. Com certeza. Porque o fiel, mesmo que ele não seja habilidoso, você vai treinar ele. Ele vai se tornar habilidoso. Deus vai dar graça. Né? Deus isso vai aí que dar o senhor graça. falou é importante, só um minuto aqui rapidinho. Tem um livro aí que está explodindo aí agora, mas tem um princípio antigo que o senhor conhece, de administração, princípio 80-20, né? Que é um princípio importante para isso que o senhor está falando, né? Nós, obreiros, líderes, ouçam isso com atenção. Esse princípio 80-20 diz que 80% das pessoas de uma empresa ou até de uma igreja, que é o que nós estamos falando, 80% produzem 20% de resultado. E 20% da igreja são aqueles responsáveis em produzir 80% dos resultados. O fator 80%. Encontre esses 20% que trabalham, que se esforçam, que não faltam culto, e invista neles.
Porque eles são os responsáveis em É. 80% da frutificação do ministério, né? O próprio Deus, ele disse assim, através do profeta Samuel, ele disse assim, eu vou honrar os que me honram, mas quem me desonrar, meu irmão, vai ser desonrado. Entendeu? Então, É isso mesmo. princípio, dê atenção àquele que está dando atenção a você, que está dando atenção ao ministério, que está dando atenção. Não existe nada melhor para um pastor, para um líder, do que ver alguém que está com desejos de crescer. Né? Alguém que você dá um livro para ele e fala assim, ó, leia esse livro aqui em 20 dias e me traga o resumo. E ele traz. Você não precisa dar um segundo comando, né? Você não precisa ficar ali todo dia, ó o livro, ó o livro, ó o livro, não precisa falar nada. Ele demonstra esse desejo de crescimento, isso é maravilhoso. E são nessas pessoas que a gente tem que investir. São nessas pessoas que a gente, como pastor, como líder, tem que focar o nosso tempo, o nosso investimento, o nosso trabalho. Isso é importante. Tá bom? Dag Mills, ele fala sobre esse fator 80-20, e ele também ele vai falar também que a gente não deve perder tempo. Eu já fiz muito isso, viu, gente? Eu já errei muito, ainda erro, né? Mas a gente vai aprendendo, né? Depois de 18 anos tomando porrada. Mas o Dag Mills, ele vai falar que você precisa... Você não tem que ficar perdendo tempo com quem não quer nada. E você vê isso em Jesus. Jesus chamou o jovem, disse, o jovem disse, não, deixa eu enterrar meu pai ali. Meu amigo, deixe os mortos enterrar os mortos. É verdade. Então, infelizmente, nós pastores, às vezes nos apegamos, a gente quer insistir com pessoas, que só vai dar trabalho, irmão. É murro e ponta de faca, né? Entendam bem o que a gente está falando. Quando você perceber que aquela pessoa não quer nada, deixa ela no banco. Desistir das pessoas. Ninguém está falando isso, para você desistir daqueles que não são esforçados. Não é isso. O que nós estamos falando aqui são de dicas ministeriais. Você vai investir para o ministério em quem você vê que está com sede. Né? Não é desistir. Que vai para os cursos, é nesse que você tem que investir. Porque esse é um provável candidato a frutificar. Não é desistir como ovelha, né? Isso, desistir como obreiro. Isso né? aí. Entendeu? Como obreiro. Não serve, não dá, não tem condição nenhuma de você estar perdendo tempo, porque você vai se frustrar, né? Você vai gerar frustração. Então, o tema da live está fixado, dicas e experiências ministeriais, e anote mais essa dica. Se concentre nos 20% de pessoas da igreja que produzem 80% dos resultados. Essa é a lei 80-20, tá bom? Pegue essas pessoas, chame para tomar um café na sua casa, ou saia com ele em algum lugar, faça algum sistema disciplinado, né, de encontros com ele, onde você, de maneira regular, você vai ali, ó, lapidando, dando dicas para ele, instruindo ele como um pai e filho, né? E você vai ver o resultado, né? Em tempos, você vai ver o resultado, tá bom? Pastor Nilson, o pastor Silas aí, não sei se ele está presente ainda, mas ele deixou aí um ponto importante. Vix Barbearia, Léo, seja bem-vindo aí, Léo. Essa barba bonita aqui, ó, pastor Nilson, é Léo aí que está aí presente, viu? Então, o pastor Silas, ele falou assim, Móveis Newtek, seja bem-vindo, meu amigo Marcelo. Ele falou o seguinte, qual é a direção de Deus para esse tempo de quarentena? E aí eu entro num ponto aqui ministerial que eu anotei, certo? Por exemplo, isso eu já ouvi gente falar, já foi falado por outras pessoas, mas é um ponto para a gente estar pensando. Antes da quarentena, a gente tinha aquelas igrejas que eram igrejas, ministérios, né? Que seguiam a linha com perdão da palavra, mas tipo assim, a linha comercial, onde o culto era um produto e o pastor não era um pastor, ele era um administrador de cultos, né? Onde ficava sempre ali, sabe? Malmente ele pregava, né? Malmente ele pregava, mas sempre chamando gente, pessoas para estar ali. E aí, a igreja, às vezes, com muita gente, que o pastor não sabe nem quem é que entra, nem quem é que sai, não tem o contato de ninguém. E tem o outro perfil de igreja, que é a igreja do discipulado, do corpo a corpo, do apacentar, do pastoreio verdadeiro que está ali. E a gente percebe que nesse tempo de quarentena, eu fico pensando e imaginando,
como é que estão essas igrejas assim, onde os pastores são apenas administradores de culto, como é que estão nesse tempo? Porque eu acho que ele busca no celular, né, o nome das ovelhas, o telefone, e ele não tem de ninguém, né? Então acho que ele não tem nem como se comunicar com esse povo. Ao contrário dessas igrejas de discipulado, que tem ali o número de todo mundo, o WhatsApp de todo mundo, sabe onde todo mundo mora, né? Tem um sistema de discipulado eficaz, certo? Como é que o Senhor enxerga o crescimento, que é isso que a gente está falando aqui, da visão ministerial? Ó, o pastor Silas está aí. Como é que o Senhor enxerga esse crescimento, essa ligação do crescimento e do apacentar? Qual é a relação que o Senhor enxerga disso? Esse apacentar, né, bíblico, do cuidado, do amor. A máxima do modelo de célula, né, que diz que ovelha gera ovelha, né? Então, e pastor gera pastor. Tem uma certa verdade essa máxima, né? Mas a gente precisa também entender a questão do chamado da pessoa, né? Dos ministérios. Porque hoje tem muita gente que, na verdade, ele foi chamado para ser um evangelista, mas ele está como pastor. Isso é importante. E essas pessoas que foram chamadas como evangelista, se você ver, são essas pessoas que têm esse estilo de igreja. É verdade. Porque, na verdade, o ministério dele é um ministério evangelístico, é um ministério de sinais, dons espirituais, curas, né? Revelações. Né? É um ministério evangelístico. Né? Então, quando a pessoa ela está fazendo isso dentro de uma direção de Deus, Deus vai sustentar. Não me pergunte como, mas se Deus dá uma direção para que a igreja dele, ele como evangelista, e ele desenvolva esse ministério dentro de uma igreja, dentro de um espaço físico, Deus, de certa forma, vai sustentar. Porque existe uma necessidade também, né, dessas igrejas em determinados lugares. Né? Com certeza. E a gente percebe que essas igrejas são as igrejas rotativas, né? São as igrejas rotativas. É difícil encontrar um membro de 20 anos de ministério dentro dessa igreja. É como se fosse um pronto-socorro, né? É isso. É um lugar ali de salvação, né? E vocês que estão nos ouvindo, isso é importante que o pastor Nilson está falando, porque isso aí fala da plenitude de ministérios em uma igreja, né? A igreja ela precisa ter o evangelista, ela precisa ter o pastor, ela precisa ter o mestre, ela precisa ter o profeta. A igreja precisa, quando ela está nessa diversidade de ministérios, então ela está plena. Porque, por exemplo, uma igreja que é uma igreja pastoreada por um evangelista de chamado, né? É uma igreja que vai ter muita salvação. Muitas pessoas vão ser salvas, mas ninguém vai ser aperfeiçoado, né? Não vai ter aperfeiçoamento, não vai ter capacitação, não vai ter adestramento. São aquelas pessoas que vão... A tendência é que essas pessoas elas acabam indo para a igreja de pastor... De adestramento. De pastor mesmo, uma igreja com pastor. Isso, para ser o que Paulo falou, né? Para que elas sejam aperfeiçoadas, para que elas sejam capacitadas. Isso. Então, essa é a importância, até de nós mesmos, né? Estarmos orando a Deus para que essa plenitude ministerial venha para a igreja, né? Que a gente está pastoreando, né? Todo mundo ali trabalhando juntinho, bonitinho, redondinho, né? Um evangelista, um pastor, um profeta. Isso é maravilhoso, né? E uma dica também, a gente está falando de dicas ministeriais, uma dica importante, se você entende que seu chamado é um chamado pastoral, né? E que você, por exemplo, eu mesmo, claro que todos foram chamados para ganhar almas, né? Para ser instrumento de Deus para a salvação. Mas, por exemplo, eu me enxergo totalmente, né? Alguns dizem que todas as pessoas têm percentuais, né? Você tem um pouquinho de pastor, né? Um pouquinho de evangelista e vai dando os percentuais. Eu olho para mim e eu me enxergo muito mais na minha essência, né? Maior, pastor, né? Pastor. É isso que queima meu coração, que arde, é esse cuidado, essa paternidade, esse adestramento, essa capacitação, né? Mas eu preciso orar para que sejam levantados evangelistas. E se não tiver ainda evangelista, um evangelista na igreja, uma coisa interessante é a gente fazer campanhas evangelísticas, né? Então, por exemplo, imagine você está na igreja e isso não se faz, né? É difícil a gente fazer, até aqui em Salvador, por exemplo, um congresso evangelístico, né? Os congressos é sempre de aperfeiçoamento, né? De capacitação, mas imagine um congresso evangelístico.
onde os cristãos vão convidar seus amigos, né, que não são cristãos ainda, e vai estar ali um evangelista. Porque o evangelista, o senhor sabe como é. Eu também sei como é. O evangelista, ele chega lá, ó, como a gente conhece, que não vamos citar nomes, né? Mas ele chega lá com uma mensagem, né, simples, né? Ele fala assim, Zaqueu subiu na árvore, Jesus mandou ele descer, Jesus disse que ia entrar na casa dele, chegou lá, Jesus salvou todo mundo. Aí ele faz assim, quem quer aceitar Jesus? Vem 50 na frente, né? Vem 50 na frente. Porque não é ele, é o chamado de Deus na vida dele que faz com que aquela pescaria seja daquela forma, né? Eu mesmo, meu irmão, para que alguém aceitar Jesus comigo, dá trabalho, meu irmão, dá trabalho. Dá trabalho. Tem que orar, varão. Eu chego no final e falo, meu irmão, rapaz, só Cristo. Mas olha, mas é isso que eu tô falando. Imagina então a gente como pastor fazer, ó, sexta, sábado, domingo aqui vai ser uma campanha evangelística. Só vai chamar evangelista, convide todo mundo que você conhece aí que não é cristão, convida a comunidade e vai estar ali um evangelista, sexta, sábado, domingo. Então esse é um ponto importante também, para a gente estar praticando e colocando, né, em execução. É verdade. Né? Mas essa plenitude ministerial é importante. É verdade. Certo? Quer falar mais alguma coisa sobre esse ponto aí? Não, tá tranquilo. É isso aí que você falou. Deixa eu falar o seguinte, pastor Nilson. Isso aqui pode até parecer uma pergunta ultrapassada, né? Uma pergunta até boba, mas é bom a gente falar sobre isso, porque eu me enquadro em uma situação assim, certo? A gente está falando de dicas e experiências ministeriais. Como é que foi, nas obras que o senhor passou, a inclusão do cartão de crédito e cartão de débito nas ofertas? Como é que foi a receptividade do povo em relação a isso? O senhor acha que isso tem a ver, essa receptividade, tem a ver com o povo, né, da igreja, tem a ver com o local onde a igreja está inserida, ou que não, isso aí vai acontecer de qualquer forma mesmo, porque é um avanço tecnológico e vai existir de qualquer forma? Não, isso Qual aí foi a vai sua acontecer. experiência com isso? Isso aí vai acontecer de qualquer forma. Eu só fiz isso na igreja que eu estou pastoreando hoje. Na igreja anterior, eu não cheguei a fazer porque não era uma prática, mas eu vejo totalmente adaptável, desde quando o pastor ensine, né, as pessoas ao que é aquilo, né, a facilidade que as pessoas têm, a praticidade, entendeu? Que aquilo ali traz. Porque as pessoas às vezes demonizam muito, né? É isso. As pessoas às vezes não têm uma boa educação sobre uma educação financeira cristã, entendeu? E por não ter uma educação financeira cristã, tudo pode escandalizar. Mas quando o pastor se preocupa em ensinar isso para a igreja, isso aí vai ser tranquilo. Todo mundo vai entender, não vai ter problema nenhum nisso aí. Então, a dica que o senhor dá para jovens aqui, obreiros, pastores, que estão querendo introduzir essa nova tecnologia no culto, né? Como oferta, né? Que é algo espiritual. Qual é a dica que o senhor dá? Então, é essa, conversar com a igreja, ver a receptividade antes, né? Principalmente o corpo de obreiros. Eu acho que tem que começar primeiro pelos obreiros, né? E introduzir. Tudo tem que começar pelos obreiros, porque se os obreiros não fecharem questão com você, é difícil a igreja aceitar, né? Entendi. Então, os obreiros, vocês têm que treinar, né? Ensinar os obreiros acerca disso, mostrar que isso é algo totalmente natural e a partir daí passar para a igreja. Eu lembro que eu acredito que o Senhor uma vez até falou comigo dizendo que o próprio povo daí da igreja pediu, né? Solicitou a máquina, né? Por ser mais prático, né? Ninguém mais andar com dinheiro hoje, né? Muito assim. Então, a praticidade, né? Ali. Hoje na verdade, aqui, se não me engano, quer dizer, antes da pandemia, né? Antes da quarentena, na verdade, a gente tinha, acho que ficava 50% das ofertas eram online, pela máquina, e 50% em espécie, certo? Hoje aqui na igreja, na nossa igreja. É dividido. Tem pessoas que gostam de trazer o dinheiro mesmo, chegam lá, ofertam, dizimam, e tem pessoas que colocam na máquina, acham mais prático. Então, você tem que deixar claro que aquilo ali é algo totalmente opcional. É para quem quer fazer. Entendi. E não uma coisa imposta, né? Deixa a máquina lá quieta no canto. Pronto. Aqui
aqui os obreiros não ajudam as pessoas em nada, elas mesmas vão lá, né? E faz a operação na máquina. Se elas tiverem dificuldade, ela chama o obreiro. Então é uma coisa totalmente. A pessoa fica à vontade, né? Com aquilo. Na verdade, isso aí, por isso que eu falei que era uma pergunta boba e antiga, porque isso aí, há mais de 5 anos, já está presente, né, em congressos, em igrejas, denominações, e existem igrejas que não aderiram ainda, né, a isso, né? Até devido ao lugar, às vezes, né, que está inserida, e até a mente, né, do pastor ali e da comunidade, certo? Pastor Nilson, deixa eu te fazer uma pergunta. O senhor acha, né, por essa experiência ministerial aí toda, o senhor acha que é possível um homem que não é chamado por Deus prosperar, frutificar no ministério que eu digo pastoral? Porque às vezes, como o senhor falou, às vezes a gente vê assim, tipo assim, pessoas que abrem igreja, né? E às vezes não tem um chamado de Deus realmente para a vida pastoral, né? Muitos abrem por outras motivações que Deus sabe, né? Nós não sabemos, mas que Deus sabe. Mas fica claro e nítido que aquela pessoa não é chamada para o altar, para a vida pastoral. O senhor acredita que uma pessoa assim, ela possa frutificar no ministério? Não, ela pode encher a igreja. Frutificar, quando a gente fala frutificar, é algo vindo da parte de Deus. Mas ela tem condições, sim, da igreja ser um sucesso aos olhos humanos. Porque Com as habilidades pessoas humanas, naturais. as pessoas são pessoas são emocionais, né? Entendeu? Então, existem hoje técnicas e toda uma estratégia para você encher uma igreja, para você. Isso aí é normal hoje. Não vejo dificuldade nenhuma. Até mesmo sobre a ação de espíritos malignos, né? É capaz de acontecer também, né? É o espírito de engano, né? É isso, Ou até mesmo por uma técnica, né? Neurolinguística, né? De coach, né? Então tem E isso é várias importante técnicas também o que podem senhor ser falar, aplicadas. porque é importante porque a nossa geração, né, que é essa geração assim de número, de curtidas, de visualizações, né, é uma geração de aparência, né, muitas vezes. Então, e isso a gente vê que muitas vezes ninguém vai ser hipócrita em dizer que quer fazer sucesso aqui. Não quero ter sucesso ministerial com 50 membros. Ninguém, né, na sua real essência e sinceridade, vai falar um negócio desse. Todo pastor, ele quer a casa cheia, como o próprio Jesus disse, né? Vá, chame, meu irmão, todo mundo para que a casa se encha. Eu quero a casa cheia. Então, o pastor, ele quer realmente também muitas ovelhas ali para ser cuidadas, para ser, né, capacitadas. Mas a gente percebe pela Bíblia que esse sucesso, né, ou essa frutificação ministerial, ou esse êxito ministerial, muitas vezes não tem nada a ver com aparência, né? Falta só 2 minutos, imagine. Não tem nada a ver com aparência. Você vê que Jeremias profetizou, e ninguém se converteu no ministério de Jeremias. E mesmo assim, ele executou a missão. Laodiceia estava lá, superlotada, e Jesus disse, eu estou a ponto de vomitar vocês na minha boca. Estava rica, cheia de nobres, cheia de príncipes, né, cheia de dinheiro, e não tinha atingido o sucesso ministerial. Para finalizar, pastor Nilson, em 1 minuto e 32 segundos, qual é a dica que o senhor deixa para um jovem ministro que está iniciando um ministério pastoral agora? Está iniciando agora, primeiro ano de ministério pastoral. Qual é a dica de ouro, tá bom? Que o senhor pode deixar em apenas uma, porque teriam várias, né? Mas deixa apenas uma aí em 1 minuto e 16 segundos. Qual é a dica que o senhor dá? Ele tem que ter um tutor. Tenha um tutor. Alguém que oriente ele. É necessário que você tenha alguém para orientar. Não vá sozinho porque é problema. Tenha um tutor. Tem que ter um tutor, tem que ter alguém que vai te supervisionar, te orientar. É que o pessoal chama mentor, né? É verdade. Tem um mentor. É necessário ter um mentor, uma pessoa que você vai prestar contas, uma pessoa que pode te dizer verdades, puxar sua orelha, te disciplinar, te arrancar você de cima do altar, né? Muito bom. Orientar o seu casamento, orientar sua vida financeira. Então é necessário que tenha um mentor.
20 segundos, a dica de ouro do final é essa: tenha um mentor, alguém que já passou por onde você ainda vai Isso. passar, tá bom? Ele vai te falar os buracos do caminho, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, e assim você vai minimizar as chances de você errar.